Olha só, o grito de Mendonça nos Estados Unidos simboliza uma bomba conservadora contra o Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos, aonde a batata do Alexandre de Moraes está assando. Em Washington, que é o coração do poder global, o ministro da Suprema Corte brasileira, André Mendonça, soltou uma declaração que fez tremer as estruturas do poder, inclusive aqui no Brasil. E é claro que não é fácil para o André Mendonça estar no meio dessa turma. Aliás, o André Mendonça tem protagonizado momentos importantíssimos na Suprema Corte brasileira, inclusive de ter peito para poder, na verdade, querido espectador deste canal, de poder contrariar as loucuras do Xandão em determinados momentos. Aí junta Gilmar Mendes, aí junta o Barroso, aí junta o Flávio Dino, por exemplo, e parte para cima do André Mendonça, que é um cara pacato, tranquilo, não é verdade? E que, inclusive, todos no meio conservador estão dizendo que sim, é uma trincheira a ser vencida na Suprema Corte brasileira. Eles ficam completamente irritados quando o André Mendonça se posiciona. E não diferente, indicado por Jair Bolsonaro, ele disparou uma publicação, a pacificação do Brasil depende de um Supremo Tribunal Federal imparcial. Sim, queridos. Nesse evento que aconteceu nos Estados Unidos, que inclusive é um evento muito famoso, é o Doing Business in Brazil, nessa resposta que ele deu para o empresariado americano e também investidores brasileiros poderosíssimos que moram nos Estados Unidos e que investem no Brasil, ele, diretamente da terra dos sonhos, da terra da oportunidade, da terra da liberdade, ele disse o seguinte: só haverá um Brasil pacificado para que vocês tenham, inclusive, segurança para voltar a investir no Brasil. O André Mendonça está dizendo mais ou menos com essas palavras: não vou enganar vocês não, só depende de um Supremo Tribunal Federal imparcial. Muitos interpretaram essa fala do ministro André Mendonça como uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes, ao presidente Barroso, ao comunista Flávio Dino e até mesmo ao Lula. E é claro, foram para cima para cima deles, né? Inclusive para tentar, a partir de agora, destruí-lo de uma vez por todas, mas isso não vai acontecer e eu continuo contando para você. Vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Faz mais ou menos um mês que eu tô usando o aplicativo e já fiz mais de R$9.400. Eu não tinha nem visto R$9.000 na minha vida. Então imagine só a minha felicidade. Ó, comprei essa televisão aqui, ó, maravilhosa. Eu só consegui comprar graças ao aplicativo Profissão Lucrativa. E eu nunca achei que isso era verdade mesmo, de poder trabalhar de casa, sabe? E vou longe também, hein? Minha meta agora é comprar minha casa nova. Boa sorte para você. Você também tem metas, tem sonhos? O que parece tão simples para você, uma televisão, mas muitas vezes preso na CLT, sabendo que você nunca vai passar desse limite que te pagam, você não pode sonhar. E o que ela fez? Ela acreditou, conheceu o projeto, colocou em prática, que é muito importante, trabalhou, que é muito importante, ganhou dinheiro e realizou o seu sonho. Eu estou falando para você de trabalho, de oportunidade, de uma oportunidade incrível que você vai encontrar agora aqui no link da descrição deste canal e também no primeiro comentário fixado aqui do canal, para que você também tenha esta oportunidade. Eu espero que o próximo depoimento aqui no canal seja o seu, você realizando os seus sonhos
conquistando as suas metas e, claro, melhorando de vida. É o que nós desejamos para você. Link na descrição, corre lá e aproveita essa chance, tá? Não esqueça de dar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações, é muito importante. Gente, o André Mendonça, ele deu um show nos Estados Unidos, repito, nesse evento de empresariado, de negócios lá nos Estados Unidos, aonde ele deixou claro, para vocês voltarem a investir no Brasil, para que o Brasil continue crescendo, para que o empresariado tenha retorno financeiro, o Supremo Tribunal Federal tem que ser imparcial. Gente, entre linhas, ele estava mandando um recado sim para o Supremo Tribunal Federal de que o Supremo precisa deixar de ser politiqueiro, de que precisa deixar de ter lado político, de que precisa deixar o Bolsonaro em paz, de que precisa respeitar que o povo brasileiro está pedindo a volta do capitão. De que o empresariado fora do Brasil não vê na nossa pátria amada, nesta pátria querida, um país seguro para se investir. Falando a linguagem do empreendedor, André Mendonça deu um tapa na cara do sistema e disse: deixem de ser politiqueiros, deixem de politicalha, deixem o Brasil livre. Supremo Tribunal Federal tem que ser imparcial na política e salvaguardar a Constituição. A reação nas redes sociais foi um sucesso, claro, foi um espetáculo, não é? Claro, mas é claro, né? Jornais de direita, blogs, comentaristas de direito, claro, soltaram suas matérias, estão surfando nesta reportagem que acalenta o coração do povo brasileiro, por isso que dá audiência. O contexto, o Supremo Tribunal Federal sob suspeita, a declaração de Mendonça não veio do nada. A do nada Mendonça falou isso. Claro que não. Nos últimos meses, o ministro tem se destacado como uma voz dissonante na Suprema Corte, frequentemente isolado em votações cruciais. Para você ter uma ideia, em março de 2025, ele foi o único a defender o afastamento de Alexandre de Moraes em um julgamento sobre suposta tentativa de golpe envolvendo, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro. Ele falou: cara, na boa mesmo, eu acho que você tem que sair fora. Ah, não, eu acho que você tem que sair fora. Você está muito envolvido nisso. Você está emocionalmente envolvido nisso. Não virou mais uma questão judicial. Virou uma questão agora de entre aspas, de honra. Você defender a sua ideia sobre isso. Não julgar os fatos. E aí o processo ficou viciado. Não se aceita defesa de ninguém, não se aceita argumento. As diligências e declarações... inclusive as próprias delações, chamadas de delações premiadas, elas são carregadas, né? Ela é direcionada, inclusive chegou a ser denunciada no Senado Federal pelo próprio senador Eduardo Girão, inclusive pedindo o impeachment do Goné, né? Que é o PGR do Lula, por prevaricar, por permitir assistir o que eles chamam de tortura psicológica em cima do Mauricídio, que o Bolsonaro chama de pesca probatória, ou seja, obrigando Mauricídio a falar aquilo que ele não queria falar, debaixo de ameaça de prisão de família, de praticamente uma prisão perpétua, de multas estratosféricas. E aí o Mendonça está trazendo isso, né? O próprio André Mendonça, nesse contraponto, inclusive no Supremo Tribunal Federal, uma voz dissonante, de fato, quando ele vota pelo afastamento do ministro Alexandre de Moraes do caso, ele fala que Moraes seria uma vítima dos fatos investigados, argumentou André Mendonça, e em um embate que revelou rachas profundas na corte, né? Outro episódio marcante foi a crítica às penas desproporcionais implicadas aos réus no dia 8 de janeiro, enquanto Moraes liderava sim, condenações de
18 anos de cadeia. Mendonça questionava como o Palácio do Planalto foi invadido, gente. Onde estão os vídeos do Ministério da Justiça? A resposta de Moraes, em tom exaltado, acusando Mendonça de seguir uma conspiração, só aumentou a tensão. Claro que eles brigaram. O Mendonça falou, sinceramente, eu não vou votar não. Cadê as imagens? Quase que deu uma de Datena lá. Dá imagens, tem imagem? Não tem, cara. Cadê as imagens, Dino? Que o senhor, enquanto ministro da Justiça na época, o senhor recebeu? Onde estão essas imagens? Nos bastidores, interlocutores do Supremo Tribunal Federal avaliam que Mendonça está jogando um jogo estratégico. Sua fala nos Estados Unidos, segundo jornais importantes do Brasil, seria um grito de alerta para os brasileiros e também para o mundo, reforçando que o Supremo Tribunal Federal precisa voltar a ser apenas, tão somente, tão importante, cumprir a função pelo qual foi criado, ser um guardião da Constituição, não um ator político, não praticamente um comitê político da esquerda, né, com uma caneta poderosa na mão. Isso é vergonhoso, isso não dá, isso tem que acabar. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios do Expresso Notícia Nacional. Volto daqui a pouco com mais para você. Shalom.